Esse é o objetivo dessa noite, que você saia daqui aprendendo algo. Que de alguma forma, a partir daquilo que vamos refletir juntos, e o convite desse momento é que você ouça, argumente no seu coração, tenha aí dentro da sua mente, dentro do seu coração, um desejo por entender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje eu quero começar uma nova sequência de mensagens. Eu gosto de dar alguns títulos, e a ideia é falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Então, vou fazer aí algumas mensagens, não sei quantas ainda, sobre ser cheio do Espírito Santo. Acredito que seja um tempo em que a gente tenha dúvidas sobre isso, né? E conversando aí com jovens, com algumas pessoas, eu percebi que existe uma certa dúvida, uma certa incompreensão, ou alguns achismos que são mais, às vezes, experienciais, ideológicos, ou apenas um estereótipo do que é ser cheio do Espírito Santo. E eu acho que a gente precisa ter dentro da palavra de Deus essa consciência, essas certezas, essa convicção do que é ser cheio do Espírito Santo. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês: se alguém aqui quer ser cheio do Espírito Santo, você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém, né? Muito bem, isso aí, você quer ser cheio do Espírito Santo. Então hoje a ideia é que você saiba daqui sabendo o que você quer. Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não sabe o que a gente quer. E por não saber o que queremos, às vezes a gente não sabe que já somos cheios do Espírito Santo. Porque teoricamente, como batistas, acreditamos que já somos cheios do Espírito Santo. Então, o pressuposto batista é que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, somos selados, marcados pelo Espírito Santo, né? Somos tomados por Ele, marcados, e recebemos a presença do Santo Espírito em nós. Isso é ser cheio. Eu não sei se existe em algum momento das Escrituras, não achei ainda, que existe meia porção do Espírito. Nós temos lá no texto de Elias e Eliseu, porção dobrada, mas meia porção só na batata aqui da frente. Do Espírito é completo. Então nós já somos cheios do Espírito. E a gente precisa descobrir isso. A gente precisa descobrir o que isso significa para a gente. O que muda na nossa vida, como isso acontece. E por isso eu queria ler aqui alguns textos lá dos Evangelhos. Então eu vou tentar falar sobre ser cheio do Espírito a partir da fala de Jesus. Nós vemos muito essa ação do Espírito, obviamente, a partir de Atos capítulo 2, e uma das coisas que eu tenho falado com a juventude principalmente é que não existe igreja sem Espírito Santo. Igreja começa com o derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 2, a abertura, o início ali da obra da igreja, da vida da igreja é com o derramar do Espírito Santo. Então não existe igreja sem Espírito Santo. Igreja são pessoas cheias do Espírito, somos uma igreja aqui, somos uma reunião de pessoas, e por isso há aqui a presença do Espírito Santo, confessando a Jesus e nos ensinando a toda a verdade. Só que Cristo preparou os seus discípulos para esse momento. Jesus preparou os seus discípulos para entender e para discernir, e o que a gente vê tanto nos escritos de Paulo, de Pedro, de João, de Judas e de Tiago, é esse discernimento a partir do ensino de Jesus sobre o que é a obra do Espírito, sobre como a igreja estava sendo conduzida pelo Espírito, ou sobre como Jesus continuava a conduzir o grupo de discípulos que aumentava, porque isso é o ser cheio do Espírito, é a realidade de que 2000 anos depois, Jesus continua edificando a sua igreja e guiando o grupo de discípulos, assim como fez com aqueles 12 homens pelas ruas e pelas aldeias da Galileia, ou pelo menos devia ser assim. O Espírito Santo é muito menos esse estereótipo de misticismo. O Espírito Santo é muito menos essa busca por um poder pessoal, e aí você quer ser cheio do Espírito. Mas uma coisa para já você discernir no seu coração e jogar aí por terra é: ser cheio do Espírito não tem a ver com poder para você. Não, eu quero ter poder para vencer Satanás, para amarrar Satanás, para desatar as cadeias. Ser cheio do Espírito tem a ver com isso. Ser cheio do Espírito tem muito mais a ver com aquilo que Deus quer revelar para você abençoar o outro, como ouvimos pela manhã, do que comigo.
De tanto que quando a gente vê Paulo falando sobre o fruto, ou sobre os dons do Espírito em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz: a cada um é dada a manifestação do Espírito para benefício comum. A manifestação do Espírito, esse ser cheio do Espírito, tem a ver com a minha disponibilidade de fazer o bem para a comunidade. De tanto que uma das grandes manifestações, ou uma das formas de eu evidenciar que estou cheio do Espírito, é a minha preocupação com a minha comunidade de fé. Então, sou cheio do Espírito, nossa, eu estou aqui, se você me espremer, sai óleo. Mas você só se preocupa com você, tem alguma coisa errada. Nossa, hoje eu estou pertinho de Deus, se você cheirar perto, você sente o perfume dele. Mas, cara, você não participa de nada, você não liga para as pessoas, você não se interessa pelo corpo, você não se interessa pelas circunvizinhanças, pelas mazelas que a gente vive. Que poder do Espírito é esse? É para você, é para a sua família, é para a sua casa, é para a sua própria glória. Isso não é poder do Espírito. Muito bem, é por aí que eu quero pensar. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 14. Eu vou ler o texto do 15 ao 21. João capítulo 14 está no contexto da despedida de Jesus dos seus discípulos. Então, João organiza alguns discursos de Jesus aqui, dando essa tônica, essa ideia de que ele está partindo, mas deixando claro algumas coisas aqui que eu queria destacar para a gente, que significam e que simbolizam essa presença do Espírito Santo. Então, João 14, a partir do verso 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Que Deus aplique ao nosso coração a palavra dele. Poder espiritual acaba sendo, no nosso tempo, uma certa barganha, um certo objetivo um pouco individualista, um pouco distante aqui daquilo que Jesus está prometendo para os seus discípulos, daquilo que ele está afirmando principalmente nesse texto. Muito além de afirmar que eles seriam cheios do Espírito, como nós vemos hoje, muito além de afirmar sobre esse poder meio megalomaníaco que a gente vê como ênfase hoje, Jesus quer afirmar centralmente aqui uma coisa. O que Jesus está garantindo para os seus discípulos nesse momento de despedida não faria sentido se não fosse isso. Não faria sentido Jesus falar sobre outra coisa aqui. O que ele está garantindo desde o início do capítulo 14 aqui, nesse destaque de João para esse ensinamento da presença do Espírito na igreja, está aqui no verso 18. Então, a gente tem algumas ênfases aqui de Jesus, algumas descrições importantes de Jesus. Olha, se vocês me amam, vocês me obedecem. Então, um discurso que parece ser duro. Depois ele parece já dizer que haverá alguém ajudando esses discípulos a obedecerem, mas isso tem a ver com uma mensagem central, que começa desde o início do Evangelho de João. João começa o seu evangelho descrevendo quem Jesus era. Ele era Deus, estava com Deus, ele encarnou para que aqueles que crescem tivessem o poder de serem chamados filhos de Deus, não nascidos da carne, não nascidos do sangue, nem do homem, mas nascidos de Deus. O grande anúncio do evangelho é que agora somos nova criação, somos novas criaturas, feitos em Deus, à semelhança de Jesus.
Jesus está repetindo e vai repetindo isso de diversas formas aqui. João vai enfatizando isso no evangelho dele de diversas formas. E aqui, no momento de despedida, ele está dizendo para eles: olha, eu estou indo embora, mas vocês não deixarão de ser filhos de Deus. Eu não vos deixarei órfãos. A grande mensagem aqui, a grande ênfase de Jesus, ou a grande ênfase de João, é que a partir da obra sacrificial de Jesus e a partir dessa encarnação de Jesus, aqueles que crescem no Filho de Deus se tornariam filhos de Deus legítimos. O que o Espírito Santo nos faz e o que o Espírito Santo faz em essência em nós, inicialmente em nós, a grande transformação que o Espírito Santo faz no nosso coração e que dá certeza para a igreja é que nós somos filiação de Deus. Não nascidos mais somente da carne, dos nossos pais terrenos, mas nós temos um novo nascimento. E Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 8. O Espírito testifica ao seu Espírito que somos filhos de Deus. Então essa função, essa obra, essa presença do Espírito que me conecta, que me dá uma certeza sólida, que dá uma evidência ao meu coração de que eu sou filho de Deus. E a partir disso, eu posso construir uma vida e eu posso conseguir compreender aquilo que Jesus está falando aqui. Sem compreender isso, que a ênfase de Jesus é garantir a filiação, de tanto que ele começa no início do capítulo 14 falando: olha só, lá na casa do meu pai há muitas moradas, e onde eu estiver, vocês estarão também. Nós somos filhos do mesmo pai, estaremos no mesmo lar, está garantido lá. E o que eu estou falando é que aqui vocês também estarão garantidos, porque eu vou enviar o conselheiro, o consolador. Então a grande ênfase de Jesus é isso, e a grande presença do Espírito Santo precisa nessa noite te garantir isso. A partir da obra de Jesus Cristo no Calvário, eu me torno filho de Deus, eu sou regenerado por Ele, eu sou transformado por Ele, eu sou transformada por Ele. Eu não nasci apenas da carne aqui, eu não estou apenas preso nisso, mas eu tenho essa obra de Deus no meu coração, me possibilitando viver a vida de Deus aqui. O Espírito Santo me garante que eu sou filho de Deus. Eu queria agora fazer só uma comparação aqui. Quando a gente vê a narrativa de Gênesis, da criação do homem, a gente vê no texto bíblico que Deus sopra nas narinas daquele boneco de barro o seu fôlego, o seu sopro de vida. Então aquele ser inanimado, aquele ser de barro, aquele ser material apenas, aquele ser sem vida, é cheio da vida de Deus, Ruach Yavé, o espírito, o fôlego de Deus, é colocado para dentro daquelas narinas e aquele boneco se mexe. E aquele boneco se torna vivo, aquele boneco se torna proposital, se torna criação divina, se torna parte do ser de Deus aqui nessa criação. É dada a ele a imagem e semelhança, é compartilhada a vida de Deus. O que o Espírito Santo faz e o que Jesus está afirmando é isso. Ser filho de Deus é como se nós fôssemos ainda aquele boneco inanimado por causa do pecado, como se aquela imagem e semelhança e toda aquela vida de Deus que existia nas narinas do homem, nascido na carne, nascido na matéria, tivesse sido perdido por causa do pecado, mas a partir da obra de Jesus, agora há fôlego de vida de Deus em nós. Há a presença do Espírito Santo de Deus que me faz viver plenamente. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Aquilo que era só reservado para um templo, para um local lá do templo, aquilo que era só visto uma vez ao ano pelo sumo sacerdote, aquela presença restrita para o povo de Israel, agora é vida dentro de mim. Agora me faz viver plenamente, agora me faz romper necessariamente com as minhas prisões, me faz romper necessariamente com as minhas maldades e me abre para a vida. E me dá a possibilidade de viver plenamente, e abre os meus olhos para coisas que antes eu não enxergava mais. O que ter essa filiação, o que ter essa certeza que o Espírito Santo nos dá é que eu vou agora passar a pensar coisas que eu nunca pensaria se o Espírito Santo não estivesse dentro de mim.
Eu vou passar a descobrir coisas, a entender coisas que eu nunca entenderia caso o Espírito Santo de Deus não estivesse dentro de mim. Eu vou passar a ter sensibilidade para a vida, eu vou passar a enxergar a vida de uma outra maneira, porque agora eu sou feito filho de Deus pelo Espírito dele. E é por isso que o Espírito de Deus nos abre essa possibilidade, nos abre e nos arranca da maldade, nos arranca do egoísmo, nos arranca de uma vida para a gente mesmo, nos arranca de uma vida de enganações, e nos dá sonhos novos, e nos envia de maneiras novas, e nos faz ter certezas que outras pessoas não têm. Eu acho muito interessante que Jesus fala aqui para os discípulos, olha, o mundo, o cosmos, essa ideia, a cultura toda não vai conseguir enxergar isso, porque eles não veem. E aqui a palavra é como se a pessoa estivesse observando um teatro, é como se a pessoa estivesse enxergando uma encenação. Sabe antigamente como a gente usava pantomima para evangelismo? Que é aquele teatrinho sem fala? Com certeza você já viu algumas pantomimas e não entendeu qual era o objetivo final daquilo. Eu vi algumas. A pessoa fazia, entrava com a cadeira, tirava a cadeira, ué, o que houve com a cadeira? Eu não entendi a cadeira. É isso que Jesus está falando. Que o mundo, né, a cultura natural, a gente naturalmente não consegue interpretar, não consegue entender. É o que o profeta Isaías fala, não existia beleza ou formosura alguma que o atraísse. É a gente olhar para Jesus, e como os fariseus olharam para Jesus, e eles não foram atraídos por Jesus. Inclusive eu acho que Jesus cheio do Espírito Santo, muita igreja deixaria do lado de fora, porque ele não era tão poderoso quanto alguns pastores aí são. Jesus era um pobretão ali, meio esquisito, não muito agradável esteticamente, não muito nas ondas daquilo que a religião anda. E talvez um convite para o seu coração nessa noite é se você não tem sido atraído por enganos. Se na onda de ser cheio do Espírito Santo, você na verdade continua cheio de si, atraído pelas coisas que o seu coração se atrai. Atraído pelas teologias, pelas ideologias que o seu coração se atrai, sem ter nada a ver com Deus. Deus é uma desculpa para a sua ideologia. O mundo não consegue receber porque o mundo não consegue entender essa encenação de Deus no mundo. Essa vida de Deus no mundo não é compreensível sem essa presença do Espírito, sem a verdade de Jesus por trás. É ilógico para o mundo, e Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 1, para o mundo isso é loucura, mas nós temos a mente de Deus, nós conseguimos compreender que é melhor, eu tenho falado isso aqui algumas vezes, é melhor eu separar parte do meu orçamento para dedicar à igreja e continuar sustentando, do que eu ter as coisas que talvez sejam benéficas para mim. É melhor eu continuar vindo ao culto, compartilhando a vida, fazendo parte dos grupos, indo noites serenas, participando das nossas coordenadorias. É melhor sim, eu quase não tenho tempo, mas é melhor eu estar lá, porque eu vejo isso como benefício para a minha vida, mas vejo isso muito mais como benefício para a vida do outro. Eu tenho por alegria no meu coração alegrar o outro, eu não vejo isso como um prejuízo. Eu prefiro me abster de alguns benefícios próprios para ver benefícios para os outros, porque isso completa a minha alma. Eu não vejo só a minha vida com objetivos de ganhos pessoais, eu estou sonhando com todo mundo. O mundo não consegue entender esse teatro, essa ação da igreja, com tantos objetivos e sonhos individuais. Mas Jesus fala, o mundo não pode recebê-lo porque não pode vê-lo, nem pode compreendê-lo. E aqui o termo é gnose, é conhecimento mesmo. O mundo não tem conhecimento sobre Jesus. O mundo não consegue entender e absorver no coração essas verdades que são completamente diferentes daquilo que a gente vê como verdade. E é por isso que, eu já estava conversando antes daqui, é fácil encher a igreja. Eu lembro de um pastor Clemir Fernandes pregando, eu tomei posse da igreja e no domingo seguinte ele pregou, e ele falou assim, André, faz uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte que você nunca vai encher a igreja, porque é verdade. Falar sobre amar o inimigo hoje é ilógico, num mundo polarizado. Falar sobre
abraçar a mulher samaritana ou não apedrejar a mulher pega em adultério é loucura. O que nós queremos é justiça. O mundo não consegue ter essa compreensão dessa verdade e absorver essa verdade como a base do coração. A gente mesmo que está aqui não consegue compreender a fio e não consegue levar a sério o Evangelho, porque por vezes é muito mais, aos poucos a gente vai se acostumando com isso aqui, a gente consegue fazer com que as mensagens, os cultos, as amizades sirvam para a gente mesmo. E a gente vai se amoldando a nossa forma de ser crente, e a gente esquece que o tempo inteiro, o nosso grande objetivo é lembrar, olha, a obra do Espírito no seu coração é lembrar que você é filho de Deus. E de que é a partir dessa certeza que você monta todas as bases da sua fé. Não é que você vai a partir da sua personalidade, isso vai fazer parte, a partir dos seus achismos, a partir da sua cultura familiar, a partir da sua cultura religiosa, montar a sua forma de ser igreja. É a partir da certeza da filiação dada pelo Espírito. E é por isso que a gente começa a compreender que o paradigma de Jesus para essa presença é: se vocês me amam, vocês obedecerão meus mandamentos. O paradigma de eu compreender e de eu vivenciar a filiação não é um conjunto de regras. É o guardar, vigiar aquilo que Jesus estava ensinando. A ideia de obediência aqui está vinculada à ideia do vigiar. Está passando na minha mente o tempo inteiro os ensinamentos de Jesus. Está o tempo inteiro passando por perto de mim, por perto do meu coração, está muito próximo ao meu coração aquilo que Jesus ensinou. Então, amor aos inimigos, por exemplo, passa no meu coração quando eu tenho uma situação conflituosa. Perdão para as pessoas que me magoaram está aqui bem próximo ao meu coração, claro, naquele combate do bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas está próximo do meu coração, me impulsionando a fazer aquilo que Jesus me ensinou a fazer. Estar em comunidade, viver em benefício comum, está próximo, está vivo no meu coração. Então você quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Sabe o que significa? Significa que essas vontades de Jesus e essas ações de Jesus sempre estão passando perto do seu coração. Esses ensinamentos de Jesus e essa vida de Jesus sempre estão muito próximas da sua reflexão pessoal. Não tem a ver com poder estéril ou histérico. Isso a gente vai falar um pouco depois. Mas tem a ver inicialmente com esse coração que está sempre guardando, observando, porque ama ser filho de Deus, porque entendeu preciosamente isso no nosso coração. E é por isso que Jesus diz que o Pai enviaria o Espírito da verdade. Aqui o Espírito da aletheia, que para o grego era o Espírito da realidade, o oposto da ilusão. Veja como a gente às vezes aplica errado. O Espírito para Jesus, o envio do Espírito, não tem a ver com ilusionismo. Não tem a ver com as manifestações somente, mas tem a ver com a leitura da realidade do coração. Ele enviará o Espírito da verdade para o seu coração. O Espírito que vai fazer você enxergar as realidades da sua vida. O Espírito que vai fazer você olhar para o seu coração e saber enxergar se você tem sido mais egoísta ou altruísta. O Espírito que vai fazer você discernir se você tem realmente vivido uma vida como filho de Deus ou tem vivido uma vida como se a existência de Deus não fosse necessária para você. A obra do Espírito Santo no nosso coração é nos mostrar a realidade. É dar uma ênfase no nosso coração para que nessa leitura pessoal, junto com essa permanência próxima dos ensinos de Jesus, eu consiga refazer sempre a minha caminhada. Eu consiga sempre estar um passo a mais com Deus, eu consiga estar sempre nessa avaliação contínua de ser filho de Deus, buscando mais esse
parecer com Jesus, ser iguais a Jesus. Então, em primeiro lugar, eu queria lembrar que ser cheio do Espírito Santo é reconhecer essa filiação. E por reconhecer essa filiação, saber que existe uma disponibilidade agora para a vida de Deus. E por isso, os ensinamentos de Jesus sempre passam muito perto do nosso coração, sempre estão aqui dentro alojados, sempre estão aqui recorrentemente vindo à mente. Em segundo lugar, eu queria lembrar que Ele é o conselheiro, o advogado, o paráclito, aquele que anda ao lado, aquele que anda ao nosso lado como um guia. E o que Jesus está falando para eles aqui, olha, eu estou saindo aqui como um guia, mas não façam como o povo de Israel fez quando Moisés subiu ao monte, que precisaram adorar um bezerro de ouro. E eu acredito que muitos de nós e muitas igrejas o que estão fazendo com essa presença do Espírito Santo é criar um bezerro de ouro. A presença do Espírito já não é mais suficiente. Falar sobre ser filho de Deus já não é suficiente. Falar sobre obediência ao Senhor já não é suficiente. A gente precisa ter um poder histérico. A gente precisa de uma manifestação esotérica. Já não nos basta aquele Espírito que nos fala, olha, tu é filho de Deus, você é filha de Deus, e por isso viva essa vida para sempre com Ele. Desfrute da vida, pense e sonhe a vida com Ele. Eu não vos deixarei sem um guia. Vocês não estão aqui à sorte, ao acaso, vocês estão sendo guiados. A igreja do Senhor está sendo guiada, a sua vida está sendo guiada pelo Espírito Santo. E é por isso que mais para frente, aqui nesse mesmo capítulo, ele vai prometer, olha, o Espírito Santo, o conselheiro de Deus, os guiará a toda a verdade e os ensinará como aplicar na realidade esses ensinamentos. Vocês não estão sem o guia. Você quer ser cheio do Espírito, você quer ser cheia do Espírito Santo de Deus, seja guiada por Ele. E Ele vai guiar você nada mais nada menos a verdade de Jesus, a vida de Jesus, a ser igual a Jesus. Então, quando você me fala nessa noite que quer ser cheio do Espírito Santo, que quer ser cheia do Espírito Santo, o que você quer na verdade, o desejo do seu coração, que talvez você não sabia ainda nessa noite, é que o grande desejo da sua vida é você ser igual a Jesus. Porque o caminho que o Espírito está traçando para você, e não existe outro, Ele não vai fazer outro. Você pode de vez em quando aí, sei lá, ter um poder, passar o paletó, o pessoal cair, assoprar, o pessoal começar a voar. Tem umas coisas que o pessoal faz, eu nunca fiz isso, não alcancei esse nível. Mas o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida é esse quebrantamento do coração, porque somos filhos dele, nos guiando a toda a verdade celestial, nos conduzindo como filhos. A última verdade que eu queria destacar é que nesse exercício de ser filho, de guardar os mandamentos por ser filho, e de ter a possibilidade de guardar os mandamentos por ser filho, Jesus fala uma coisa preciosa, vocês vão descobrir algo. Naquele dia, verso 20, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Existe uma certa compreensão na igreja, de que existe um certo pertencimento familiar inquebrável entre o filho e o pai, e que nós participamos disso. Que a certeza de quem é cheio do Espírito Santo é de que nós nunca estamos sozinhos, de que aquelas promessas de Jesus, elas são cumpridas diariamente na nossa vida, de que Ele sim caminha conosco todos os dias até a consumação dos séculos, de que sim, Ele está nos preparando o lugar, mas que Ele também enviou o conselheiro Espírito Santo, que está conosco como nosso guia, como nosso protetor, como nosso amigo e conselheiro, que nós não andamos sozinhos nesse mundo, por mais que existam trevas ao nosso redor, nós estamos sendo guiados e guiadas pela luz do Espírito de Deus, nós não estamos perdidos, nós sabemos o nosso caminho, nós sabemos quem é nosso guia, nós sabemos quem é nosso mestre, e nós descansamos na presença dEle, e é isso que você pode fazer nessa noite. O mundo tenta trazer nuvens, trazer sombras, a vida traz trevas ao nosso redor,
mas nós temos essa presença que ilumina a nossa vida, nós temos essa presença que nos guia nos piores momentos da nossa vida. Eu lembro que, não lembro, 2020, 2019, fui fazer uma missão para o meu sogro. Meu sogro precisava vender lá um negócio da empresa dele, e ele queria vender para um rapaz que se disponibilizou para comprar, um rapaz de Curitiba. E aí o rapaz conseguiu um amigo caminhoneiro para pegar o objeto lá, o aparelho, para levar para Curitiba em viagem em caminhão. Só que ele tinha que ter alguém para levar para o caminhoneiro. O caminhoneiro estava lá em Itaguaí. E eu fui com a Dani, porque nessas horas a gente não vai sozinho, a gente tem que ter uma testemunha para ir com a gente. Peguei a Kombi do meu sogro com pouca folga e fui dirigindo. Escuro. Avenida Brasil, Dutra, terrível. E a gente ia sendo guiado pela luz dos outros carros. Não sei se você já viajou assim, quando está muito escuro e se não tiver um carro na frente, você fica ruim de você enxergar onde você está. E a gente foi sendo guiado e de repente a gente subiu lá um viaduto, enfim, a gente chegou lá no lugar. E eu fiquei pensando nisso, e isso é o Espírito Santo para a gente. A gente às vezes está em caminhos totalmente escuros, mas está lá o nosso guia na nossa frente, nos dando norte. Tem lá, o que eu faço agora? Briguei com a minha esposa, briguei com meu filho, briguei com a minha família, o que eu faço agora? Perdoa, seja pacificador, seja agente da paz. Existem conflitos ao meu redor, perdi o emprego, o que eu faço agora? Olha, fique tranquilo, eu como... forneço alimento para os passarinhos, forneço vestes para os lírios do campo, eu também estou cuidando de vocês, você tem um guia, você está sendo guiado por Ele, há a presença de Deus em você, não te deixando no escuro. Se você chegou nessa noite aqui sem saber qual é o caminho, você sabe sim, lembre-se, você é filho de Deus, você tem guardado os seus mandamentos, e Ele tem promessas na sua vida que irão se cumprir, e que estão se cumprindo hoje. Ser cheio do Espírito tem a ver com lembrar que nós somos filhos de Deus. Que essa filiação e que a presença dEle fazem os ensinamentos de Jesus estarem muito próximos do nosso coração. E que por isso eu descanso na plena certeza de que por mais que existam tempestades na nossa vida, nós estamos sendo guiados por Ele, para a obra dEle e para a vontade dEle. Que Deus encha o seu coração da sua presença. Que nessa semana você seja guiada e guiado pelo Espírito de Deus. Se você se sente sem caminho nessa noite, existe um caminho para a sua vida. E esse caminho é Jesus Cristo. Se você se acha sem rumo nessa noite, se você se acha num completo escuro, numa completa escuridão, existe alguém que pode iluminar a sua vida mesmo no meio das dificuldades. Se você se encontra sem esperança, sem expectativa, existe alguém que tem feito e fez promessas para a sua vida que irão se cumprir até o dia final, porque Ele é poderoso para isso. E Ele está aqui hoje, te convidando e te chamando de filho e te chamando de filha, para que você tenha essa presença plenamente no seu coração todos os dias da sua vida. Nós não somos convidados a entrar num lugar de paz. Não são essas 4 paredes que estão trazendo paz para esse momento. Nós somos chamados a confiar num Deus de paz. É por isso que no capítulo 13 desse mesmo texto de João ele diz: vos deixo a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Sem compreender essas coisas, a gente precisa que tudo fique muito bem. E a promessa não é essa, porque sol e chuva vêm para justos e injustos. A promessa é que mesmo quando tudo não vai bem, Ele estará ali garantindo e dando a paz que excede o entendimento. Nos dando um caminho, nos dando um próximo passo, que por vezes parece pequeno demais, mas que abre novas possibilidades que a gente não imaginaria. Por isso, enquanto nós cantamos, eu queria que você refletisse na sua vida. Que você pensasse no seu coração: olha, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas talvez eu nunca tenha pensado que nessa noite eu preciso realmente me reconhecer como filho, como filha.
Nessa noite eu preciso me comprometer a obedecer os seus mandamentos, a ser guiado por Ele, para que eu sinta essa paz, mesmo que as coisas não vão bem. Vamos cantar juntos. Pode ficar de pé, vamos cantar juntos. Vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dando lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa,
mundo precisa de uma igreja poderosa, cheia do Espírito. Por isso, vá para casa e seja um bom pai. Vá para casa e seja uma boa mãe. Vá para casa e seja uma boa esposa, um bom esposo. Vá para o seu trabalho e seja um bom funcionário. Vá para a faculdade retomando os estudos nessa semana e seja o melhor estudante. Seja um bom cidadão, seja um bom amigo, seja um bom conselheiro, seja alguém que se importa com outros. É dessa igreja poderosa e é desse poder do Espírito que o mundo precisa. Existe muita gente doente porque não tem bons amigos, porque não tem gente do lado para contar. Essa é uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu gosto muito. Se você quer fazer uma grande obra, vá para casa e seja o melhor pai. Tem uma frase de Lutero também que eu gosto muito. Quer fazer uma grande obra, procure um grande problema e seja parte da solução. Que nessa semana você seja guiado e guiada pelo Espírito de Deus. Que você seja lembrado que é filho, que é filha dele. Que você seja guiado pelos ensinamentos de Jesus e que no meio das suas tempestades Ele te dê segurança, Ele te dê caminho, Ele te dê saídas, Ele te dê esperança e expectativa. Vamos orar? Deus, nós somos muito gratos pela Tua presença aqui, somos muito gratos por poder sermos guiados pelo Senhor. E te pedimos agora, Senhor, guia nosso coração, guia a nossa alma, nos ajuda realmente a sermos iguais a Ti, que Teu Santo Espírito faça essa obra no nosso coração, transformando a nossa mente, que o Seu Santo Espírito nessa semana nos acalme diante das nossas tempestades, diante dos nossos desafios, que a gente contigo, nessa certeza de que estamos contigo, tenhamos paciência, tenhamos expectativa, esperança, e saibamos, Senhor, cumprir o Teu querer nesse tempo. Seja com cada irmão, cada irmã, cada amigo e amiga aqui, que o Senhor os acompanhe nessa semana de uma forma muito especial. Assim te oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Somente para lembrar, na próxima semana, domingo de carnaval, nós teremos culto apenas pela manhã. Então não teremos a celebração da noite. Então você que deseja estar conosco no próximo domingo, domingo que vem às 9 horas da manhã, temos a nossa celebração, não teremos a nossa celebração da noite. Vamos terminar esse culto louvando ao Senhor. Não deixe de dar um abraço quem está perto de você. Nossos visitantes, se quiserem conhecer um pouco mais da nossa igreja, se quiserem deixar seu contato, podem procurar um dos nossos recepcionistas. Deixe seu contato lá atrás. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Deus abençoe.